Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek. E nós estamos aqui, finalizando mais um ano. Nós já temos a página no Instagram, vai fazer 2 anos, e aqui nós temos só alguns meses, de canal, mas eu já agradeço a você por estar sempre acompanhando nossos conteúdos, sempre estar comentando. Meu mais sincero muito obrigada, gente, por estar dando essa força aqui no YouTube também. E hoje eu quero comentar com vocês a fatídica lista de melhores do ano, melhores leituras do ano de 2021. Eu não sei pra você, mas pra mim todo ano é muito difícil eu saber quais foram as minhas melhores leituras, porque às vezes você tem uma leitura assim super bacana e quer colocar na lista e aí vê que já tem várias outras na lista também, muitas coisas. E eu não queria fazer um vídeo tão longo aqui, então eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para eu mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras. Como foi o meu critério dessa vez? Como no ano passado, que eu fiz lá no Instagram, inclusive eu vou deixar aqui o link na descrição para você ir dar uma olhada nas minhas melhores leituras do ano passado. Vou fazer a mesma técnica que eu usei, que é justamente separar por blocos, Nós iremos ver o da Marvel, o bloco da DC, por categoria, digamos assim. A categoria Marvel, a categoria DC e a categoria fora do nicho, Então eu escolhi 5 quadrinhos de cada editora, no caso de cada 5 quadrinhos Marvel, 5 DC e 5 de outras editoras que não eram de heróis, para comentar com vocês. Então o nosso ranking esse ano vai ser o top 15 melhores leituras, Espero que você goste. E está bem interessante, foi muito difícil escolher só 5, mas vamos lá, Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram essas leituras. Então bora deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Começando aqui pela DC, vou começar aqui mostrando para vocês uma leitura super recente, Na verdade eu fiz durante esse mês agora de dezembro, e que foi uma leitura super satisfatória. Na verdade foi uma releitura, que eu já tinha acompanhado uma parte dessa fase, depois eu não tive como acompanhar mais, mas estou muito feliz que tenham lançado e espero que lancem outros encadernados, que é de, claro, não podia deixar de faltar Mulher Maravilha em toda a lista, Que é Mulher Maravilha ano 1, do Greg Rucka, com os desenhos da Nicola Scott, Maravilhosos desenhos, uma história maravilhosa, respeitando todo o arco, toda a fase, tudo que a antologia da Mulher Maravilha. E é muito legal, eu gostei muito, os desenhos são fenomenais. E é um ano 1 muito interessante de ler, eu super recomendo a você, Não temos ainda resenha por aqui, mas em breve teremos. É uma história muito boa, muito fluida. Como eu falei, a arte é sensacional, então vale muito a pena você estar conferindo. Outro quadrinho bem interessante, foi assim, um fechamento de ciclo, na verdade. 2 que finalizaram durante esse ano de 2021, que foi Gavião Negro, que foi aqui do Robert Venditti, e tem vários outros desenhistas, no caso, Fernando Passarin, Auclair Albert, Jeremy Cox, Wade Von Grambadger, eita, quase não saía, que foram bem interessantes. Foi uma fase em 4 volumes, gostei demais de acompanhar. Demorou um pouco para sair aqui no Brasil, foi bem espaçado, mas é uma leitura sensacional do Gavião Arqueiro, traz uma releitura bem interessante. É um personagem complexo em questão de cronologia da DC, mas eu gosto muito, eu acho bem interessante a história dele, e aqui trouxe um arco bem interessante e o final foi sensacional. Eu gostei muito e, claro, eu não poderia deixar de trazer aqui na nossa lista de melhores do ano de 2021. Junto com ele também finalizou a fase do Aquaman, foi 4 volumes também, que foi essa fase da Kelly Sue DeConnick, Muito, muito bom, não tem nem o que dizer. E os desenhos eram do nosso saudoso Robson Rocha, Um desenhista brasileiro sensacional, tinha uma arte lindíssima. Nos primeiros volumes do Aquaman era a arte dele, e era a arte dele que
trazia, né, nessa composição, e era maravilhoso, eu gostei muito. Infelizmente, vocês devem saber, ele faleceu agora, né, de Covid, e ele realmente fez um trabalho sensacional, fizeram uma homenagem inclusive a ele. Eu achei muito bom, muito bonito, muito inspirador. Essa fase foi muito interessante, eu gostei bastante. Traz o nosso Aquaman de uma forma diferente, mostra que ele realmente é o rei dos mares e traz alguns momentos reflexivos, muito interessantes, vale muito a pena. Se você não acompanhou, são apenas 4 volumes, vale a pena demais você estar conferindo. E aqui, por último, mas não menos importante, os 2 últimos é do nosso querido Azulão. É isso mesmo, eu não poderia deixar também, numa lista da DC, não falar do Superman, né? E o primeiro que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês, a primeira obra, no caso dele, né, do Superman, foi uma que eu me dei de presente de aniversário. Eu já comentei aqui com vocês no canal que eu tenho essa mania, né, de no Natal e no meu aniversário me dar um presente. E esse ano não foi diferente. No meu aniversário eu me dei um presente pra lá de especial que eu queria há muito tempo e finalmente eu achei, que foi Grande Desastre Superman, né, do Grant Morrison com o Frank Quitely. E é sensacional essa obra, eu achei magnífica. Muitas nuances, muitas coisas interessantes. O Grant Morrison tá mais centrado aqui, traz uma história bem interessante de luto, mas ao mesmo tempo de legado do Superman, e é muito boa, não tem como você ler e não gostar disso aqui, pelo menos na minha opinião. É uma das melhores histórias do Superman, com certeza, né? Tá aí entre os top 10 pra mim, e vale muito a pena. Se você não leu ainda, leia, porque é sensacional, sensacional mesmo. E por último, mas não menos importante, uma edição que começou a ser lançada durante esse ano de 2021, algo que eu queria há muito tempo que lançasse a obra completa, para que eu pudesse acompanhar direitinho. Eu só tinha visto em alguns formatinhos aqui e ali, eu não tinha tido a oportunidade de realmente ler por completo, que é... Ai, gente, eu sempre falo aqui no canal, eu acho que você já sabe o que é, né? Que é a saga do Superman, o volume 1 aqui, né? Que é justamente a reformulação do John Byrne, na época que teve a crise nas Infinitas Terras, que teve todo o reboot, e o John Byrne assumiu aqui a fase do Azulão, e é sensacional, gente. Pra mim é o Superman definitivo, gosto muito, eu estou lendo, né? Estou acompanhando, tentando, né? Eu sempre estou adquirindo a cada mês, ainda estou um pouquinho atrasada nas leituras, mas eu estou gostando demais, é uma fase muito interessante. Que realmente eu sou fã dos anos 80, né, dos quadrinhos dos anos 80, então eu sou meio suspeita pra falar, mas eu sinceramente eu gostei muito, gente. Isso aqui vale muito a pena você estar conferindo, pra você conhecer um pouquinho do Clark e do Superman que nós conhecemos hoje em dia, muito do que nós temos, né, da mitologia dele, muito do que já foi feito nas fases sucessivas veio das ideias aqui do John Byrne, então vale muito a pena você estar conferindo. Eu sou suspeita em falar, eu sempre digo isso, né? Mas é uma fase muito boa, vale muito a pena, não deixe de conferir. Passando agora para Marvel Comics, eu não poderia deixar de mostrar um quadrinho, né, dos meus favoritos aí do ano, né, das minhas leituras. Não poderia faltar o do meu herói favorito da Marvel, que é o Homem-Aranha, né? É um dos favoritos, acho que tá aí no top 3. Eu sou péssima para ranking, vocês que já acompanham sabem que eu nunca consigo dizer assim, qual é o melhor ou o favorito, eu nunca consigo, né? De favorita, eu sei qual é, mas assim, de favorito eu nunca consigo, é muito difícil, eu não sei qual escolher, tanto da Marvel quanto da DC. Mas com certeza um dos meus favoritos é o Homem-Aranha. E eu não poderia deixar de falar, eu falei da saga do Superman, eu não poderia deixar de falar da coleção clássica Marvel, né? Aqui o volume 1, e que na cronologia também é o volume 1 do Homem-Aranha, né? Aqui nós temos o grandíssimo, saudosíssimo Stan Lee, junto com Steve Ditko, criando aí um dos personagens, pra mim, provavelmente o personagem mais popular da Marvel, o mais querido por todos, o amigão da vizinhança, né? E aqui tem toda a criação do personagem,
o jeito que ele tem, né, de estudante, nerd, e que também é super-herói, que tem responsabilidades, que a gente como a gente, né, a Marvel começa a ter essa questão dos heróis urbanos, né, heróis mais parecidos com pessoas comuns. E é bem interessante, eu tô gostando muito de acompanhar. Infelizmente não tenho como acompanhar todas as edições, então eu acompanho apenas as do Aranha. Mas eu tenho gostado muito, são as leituras muito prazerosas, bem interessantes, que realmente enriquece, né, pra você que é fã do Teioso. Então eu super recomendo, é bem interessante. É fase dos anos 60, acho que isso aqui é um dos materiais mais antigos que eu já li durante esse tempo aí de leitura de quadrinhos. Eu acho que esse aqui é o material mais antigo que eu já consegui ler. E eu estou gostando muito, viu? Muito mesmo, é bem interessante. E vale a pena, se você não adquiriu, vale a pena você estar adquirindo, porque é uma fase bem interessante, bem legal. Continuando aqui, esse ano e o ano passado eu adquiri algumas capas pretas da Salvat, né? Em algumas promoções bem legais, em sebos e também lojas virtuais da vida aí, e que estavam uns precinhos bem bacanas. E durante esse ano eu tentei ler algumas dessas edições que eu comprei, e uma delas é de um clássico dos clássicos aí da Marvel. Muita gente tem a mania de dizer que a Marvel não tem clássicos. Gente, isso é uma total mentira, tá? A Marvel tem sim vários clássicos interessantes, e um deles é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é Os Fabulosos X-Men, a saga da Fênix Negra, né, com Chris Claremont e, claro, né, John Byrne aí. É uma fase aqui, isso daqui, quem me deu foi o Clóvis, meu amigo Clóvis, lá do Instagram Recife Comics, né, do grupo que a gente faz parte, um grande amigo. Muito obrigada, Clóvis, isso aqui foi sensacional. Acho que foi de presente de aniversário, eu não lembro, mas foi durante esse ano que eu recebi. E é bem interessante essa história. Na verdade, enquanto eu lia e depois de ler, eu tive um misto de emoções. Foi um pouco de cansaço na hora da leitura, mas um pouco de gratificação também. E ao mesmo tempo eu achei interessante a história, o desenrolar dela, como ela foi construída ao longo do tempo, para que acontecesse o que tá já na capa aqui, né? A morte da Fênix. É muito interessante, né? O que acontece aqui é a equipe, pra mim, né? A equipe mais famosa da Marvel, uma das mais queridas também, que é X-Men, e vale muito a pena se você gosta dos grandes clássicos. Isso aqui é uma boa pedida pra você. E como eu falei, né? Eu tive um misto de sensações, mas vale muito a pena a leitura, é bem interessante. E a arte, né? Não preciso nem falar, é John Byrne, né? Continuando aqui, mais uma capa preta, mais uma história extremamente necessária. Fiz resenha lá no Instagram, inclusive eu esqueci de dizer antes, mas tudo que tiver resenha eu vou colocar aqui no card, se tiver no YouTube. Se tiver no Instagram, vai estar aqui na descrição, então você fique aí olhando, continue olhando aí a descrição do vídeo e os links que eu colocar aqui também para você acompanhar todas as resenhas, tá bom? E aqui nós temos mais uma capa preta, e que é uma história muito interessante, eu gostei muito, muito cheia de ação, que é Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Do Reginald Hudlin e do John Romita Jr. Incrível como são as coisas. Você que já me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou muito fã do Romitinha, né? Sou muito fã do Romita pai, eu adoro os desenhos dele. Do Romitinha, não gosto muito, mas assim, eu tenho lido bastante coisa que ele faz parte e eu tenho gostado. Inclusive essa daqui foi uma das coisas mais legais que eu li com os desenhos dele, e que traz muita ação, muita dinâmica, e foi uma leitura bastante satisfatória. Dá pra você conhecer um pouco da mitologia do personagem, da criação, da sua origem, e é muito bacana. Eu gostei mesmo, de verdade. É uma história muito bem escrita, bem elaborada, como eu disse, bem dinâmica também. Traz bastante da mitologia do personagem, lembra muitas coisas do que a gente viu no filme, acho que do Pantera Negra de 2017 eu acho que saiu, né, o filme, e é bem bacana, é bem interessante, vale muito a pena a leitura, eu simplesmente achei sensacional.
E por último, mas não menos importante, outro herói que eu gosto muito da Marvel está no top 5. Como eu disse, né, eu não sei fazer ranking, mas é um dos meus favoritos, que é o Demolidor. E aí foi difícil porque vocês sabem, né, se você acompanha o Demolidor, sabe que é muito difícil ter uma coisa ruim do personagem, né? E aí pra você escolher só uma edição fica difícil, então eu tive que escolher duas. Me perdoem, não teve jeito, né? Foi igual o Superman lá na DC, aqui na Marvel, Demolidor aqui, não tinha como eu escolher duas. Não tinha como escolher uma só, né? Então vai duas. A primeira aqui é o Demolidor, Verdade e Consequência, né? Que é essa fase. Eu peguei aqui o volume 5. Não peguei o primeiro, eu peguei aqui o primeiro que eu achei, que é o volume 5, né? O atual que está nas bancas. A edição, a fase, né? Do Chip Zdarsky, né? Com o Marco Checchetto e outros desenhistas também. E eu tô gostando muito, muito interessante. Tem um arco, assim, que não traz nada inovador, né? Eu sempre comento isso. Não traz nada inovador, mas utiliza bem da mitologia já existente do personagem. E se utiliza muito bem disso. E é bem legal, tá muito interessante. E com certeza, do que está sendo lançado aí da Marvel, de mensais e tal, essa daqui, com certeza, na minha opinião, é a melhor aquisição que você pode fazer. E está sendo bem interessante. Eu tô gostando muito, muito mesmo. Tem me surpreendido bastante. E vale muito a pena também você estar adquirindo. É uma edição sensacional e que traz muitas coisas bem interessantes do personagem. Se você não conhece, é um momento bom para você conhecer. E por último, né, aqui da Marvel, mas não menos importante, tem essa edição, aqui também capa preta da Salvat, e que pra mim se tornou uma das minhas histórias de heróis, tanto Marvel quanto DC, assim, uma das minhas histórias favoritas. Eu simplesmente amei o que tem aqui. E também, novamente, mais um clássico da DC. Da DC não, desculpa, gente. Da Marvel. Mais um clássico da Marvel. E tinha que ser também, novamente, o Demolidor, né? Que é A Queda de Murdoch, né? Do Frank Miller e do David Mazzucchelli. Gente, isso aqui é uma obra-prima. Tanto na arte quanto no roteiro do Frank Miller. Simplesmente genial, sensacional. Eu gostei muito. Eu não tinha lido ainda a história e fiquei muito tocada com tudo que acontece aqui, né? Como o Demolidor se torna meio que uma fênix, né? Ele ressurge das cinzas, né? Ele vai até o fundo e depois renasce. E é muito interessante. Eu fiquei muito tocada, de verdade. Foi um dos momentos assim bem reflexivos que eu tive durante uma leitura. E que vale muito a pena, gente. Isso aqui é sensacional. Se você é fã do personagem, ou até mesmo se você não é, leia isso aqui que é sensacional. É um marco na história aí do Demolidor e vale muito a pena. Sério, é uma das melhores leituras. Provavelmente, se eu fosse dizer assim, qual foi a melhor leitura de heróis do ano, se eu tivesse que realmente escolher, talvez essa daqui seria a minha favorita, porque realmente é uma edição sensacional, é sem palavras. E por último, mas não menos importante, nós vamos para fora do nicho Marvel e DC, fora essas questões aí de heróis, vamos para algo mais diferente. E nós temos aqui, gente, eu já peço desculpas que eu disse que ia ser 5, né? Tá ali a pilhazinha. 5 de cada, né? 5 da Marvel, 5 da DC. Mas essas daqui, dos fora da Marvel aí, fora do nicho de heróis, foi difícil de escolher 5, eu acabei escolhendo 6, tá? Mas assim, foram leituras extremamente satisfatórias, eu não poderia deixar de contar pra vocês. E realmente, são leituras sensacionais, foram realmente muito boas. E eu vou mostrar agora pra vocês. Começando por algo que você vai achar bem inesperado, porque eu não tenho o costume de ler, né? E eu já mostrei isso aqui, acho que foi no último leituras que nós tivemos, né? O último vídeo de leituras do mês. Vou até deixar aqui no card pra você ir lá conferir. Que foi justamente falando de um mangá. É isso mesmo, eu estou acompanhando um mangá. Vocês sabem que eu não tenho esse costume, né? Eu não sou uma leitora de mangá. Eu não entendo muito disso. Mas eu comecei a acompanhar um mangá que eu achei sensacional, gente. E não tinha como não estar nas melhores leituras do ano de 2021. Que é, eu nunca sei como é que se diz esse nome. Eu não sei se é real ou se é real, né? Eu leio real, meio em inglês, né?
vai real mesmo. o real do Takehiro Inoue. Quase não sai, né? Takehiro Inoue. Muito bom, gente. Eu tô gostando muito. É o mesmo escritor de Slamdunk, que eu também tenho vontade de ler depois, que é um mangá de basquete. Esse aqui também é mangá de basquete, só que mostra um basquete de deficientes físicos, né? E vai mostrar a história um pouco mais pesada do que Slamdunk, né? Uma história mais reflexiva, uma história mais dramática, né? Com a carga dramática maior. E a gente vai acompanhar a história de alguns personagens, né? Como eles estão se desenvolvendo, como eles lidam com toda essa questão de não ter a mobilidade como as outras pessoas têm. E é bem interessante. E como o basquete influencia na vida deles, né? Então eu estou gostando muito dessa leitura. Eu estou acompanhando. Está no volume 5, se não me falha a memória. E eu estou gostando bastante. É muito, muito interessante. A arte é lindíssima. Eu fiquei bem assim, chocada com a arte. E é bem interessante. Vale muito a pena. Se você nunca leu o quadrinho, na verdade, se você nunca leu o mangá, eu super recomendo, né? Eu nunca parei para acompanhar um mangá de verdade. Essa é a primeira vez e super tá valendo a pena, sério, muito bom. Aqui nós temos agora essa leitura de todas as leituras. Eu disse quase agora que Demolidor, né, a Queda de Murdoch, pra mim está aí entre as minhas leituras favoritas de heróis da vida. Mas também, se eu fosse escolher apenas um quadrinho de herói que eu mais gostei do ano todo, foi essa, porque realmente tocou muito. E se eu fosse escolher dessas aqui de leituras fora desse nicho, essa com certeza foi a leitura que mais me comoveu, que mais tocou meu coração, que mais me deixou reflexiva, que vocês também já sabem, porque foi o primeiro vídeo de resenha que foi postado aqui no canal, que é Duas Vidas, né, do Fabien Tomé. Muito bom, sensacional, uma história assim meio que autobiográfica em vários pontos e que é muito bom, gente. Eu vou deixar aqui no card para você ir lá conferir a nossa resenha. É uma história muito reflexiva, de muito amor, de muita fraternidade, de muito se doar para outra pessoa, de compartilhar experiências, de viver o dia de hoje, né, como se fosse o último. É muito bom, é muito bom, é muito interessante, é meio triste, mas é renovador, sabe? É bem reflexivo também. Vale muito a pena, é uma história sensacional. O Fabien realmente se superou nessa história. Continuando aqui, algo do brasileiro, né? Na verdade tem duas coisinhas brasileiras. A primeira é uma edição que foi lançada lá na Vértigo, né? Afinada Vértigo. Mas eu tenho aqui pela DC Black Label, que inclusive nós temos resenha aqui no canal, que é Day Tripper, né? Do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Sensacional, gente. Que história com carga dramática forte, com, novamente, né? Assim como Duas Vidas, com um momento muito reflexivo, de você analisar como você está vivendo a sua vida, em que momento você teve o estalo, né, de você realmente estar vivendo, né, da forma que você gostaria, de você estar experimentando tudo o que gostaria de experimentar, né, todas essas coisas que nós, durante a nossa vida, nós temos essas meio que crises existenciais. Aqui mostra um pouquinho disso também e é muito interessante, é uma história muito bem escrita, muito bem feita. Eu gosto demais, eu gostei muito, foi uma leitura bastante satisfatória. Essa foi a primeira, né, edição aqui brasileira, porque nós temos os dois brasileiros aí. Mas a brasileiríssima de todas é uma Graphic MSP. Gente, todo ano eu também escolho uma só Graphic MSP. É sempre muito difícil, né, porque tem várias, né, durante o ano se lançam acho que umas 4, mais ou menos. Eu estou tentando acompanhar o ritmo das edições, né, das publicações mais recentes. Comecei a acompanhar faz pouco tempo, então não tenho tantas edições assim. A MSP já tem mais de 30 edições, se não me falha a memória. Eu devo ter aqui umas 15, mais ou menos, 12, 15. E todo ano é difícil escolher uma só. Mas esse ano essa leitura foi a mais comovente, foi a mais chamativa, foi a mais
que realmente mexeu comigo e que foi uma das mais premiadas, acho, de todas as MSP, que é Jeremias Pele, né? Jeremias Pele, do Rafael Calça e Jefferson Costa. É uma história sensacional, muito boa, que vocês já imaginam sobre o que se trata, né? Jeremias é um dos personagens aí do Maurício de Souza e vai tratar um pouco sobre o racismo, né? Que ainda perdura no nosso país. E é bem interessante como os pais dele vão ensinar de uma forma didática. Esse quadrinho ele é bem didático para entender um pouco sobre o racismo e como combatê-lo, e é bem interessante. Mexe muito com você, apesar de eu não ser uma pessoa negra, né? Mas mexe. Meu pai é negro, meu irmão também. E mexe com você porque as situações que eles vivem, né? Que normalmente deveria ser normal para todo mundo, mas acaba se tornando algo bem ruim, né? Às vezes bem traumático para eles. E é bem interessante, é uma história muito pesada de uma certa forma, mas ao mesmo tempo sabe levar de uma forma didática para que todos possam entender. Então, essa daqui não podia faltar na lista de melhores do ano. Aqui, já finalizando as nossas leituras do ano, né? Nós temos aqui um quadrinho cristão, é isso mesmo. Vocês sabem que eu sou cristã, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu leio quadrinhos cristãos sempre que dá, sempre estou lendo e tentando adquirir o máximo que dá. Inclusive, já vou dando um spoilerzinho aí do ano que vem, nós vamos ter aqui resenhas também de quadrinhos cristãos para que você também possa estar adquirindo, conhecendo um pouco, né? E esse daqui eu não poderia deixar de mostrar, que é de um grande amigo meu, uma pessoa assim maravilhosa que escreveu e desenhou esse quadrinho, que é Overcoming Fear, a saga de Josué, né, por Marcos Oliveira. Gente, isso aqui é sensacional, tá? Eu vou deixar inclusive o link dele aqui, né, do GR Comics, que agora é uma editora de quadrinhos cristãos, e o Marcos, ele é o CEO dessa empresa. Ele é um baita desenhista, ele fez uma reformulação da saga de Josué, que é um dos personagens bem icônicos do Antigo Testamento. E ele faz o Josué, como vocês estão vendo aí, né? Um Josué bem Conan, né? No estilo Conan. E eu, inclusive, vejo um pouco de He-Man nesse Josué que ele escreveu, né? Os desenhos, a arte é bem bonita. Não vou mostrar muito porque eu vou fazer resenha específica, né, do quadro que nós vamos ter. Mas é uma história muito bacana, na verdade, se você já leu a Bíblia em algum momento, já conhece essa história, mas se não, vai conhecer através desse quadrinho. É o início da história da saga de Josué, que vai ter outros volumes, inclusive, e é muito bacana, vale muito a pena você estar conferindo, é bem dinâmico, a história é muito legal, mostrando como o legado de um líder é passado para o outro e a responsabilidade que ele vai ter. Eu só lembrei do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E é justamente o pensamento que o Josué tem também, né? Que ele agora tem uma mega responsabilidade de cuidar de uma nação, que é a nação de Israel, né? Um povo muito numeroso, muito complicado de se lidar. E que agora ele vai ter que assumir o comando de tudo isso. E é bem legal você acompanhar a história de Josué através de um quadrinho assim, meio épico. E vale a pena você estar conferindo, tá? É muito legal, é bem interessante, é uma repaginada aí na história bíblica. E para finalizar a nossa lista aí de melhores do ano, eu não poderia deixar também de mostrar para vocês algo que eu gosto muito, inclusive me falta o volume 3 aí do que foi lançado aqui no Brasil, que é Verões Felizes, né? O volume 2, Acalanque, né? Que é do Zidru e do Rory Lafevre. É muito bom a história aqui da família Foderot e é muito legal eles curtindo o verão juntos, em família. Essa história aqui que ainda as crianças são bem pequenas, eles vão para um lugar fantástico que eles nem imaginavam ir. E é muito bacana, eu vou trazer resenha também pra vocês. Gosto muito desse quadrinho, eu tenho um carinho especial porque ele é bem nostálgico pra mim, me lembra vários momentos assim da minha vida de infância e adolescência. É muito legal. E se você não leu, vale muito a pena a leitura porque é sensacional, viu? É uma história muito divertida, com um desenho muito lindo, muito fofo também.
E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do ano. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quais foram as suas leituras do ano, tá? Eu fiz aqui 16, né? 16 leituras favoritas. Deixe também aí as suas 10 leituras, 16 leituras favoritas que eu quero saber. E nos vemos ano que vem, né? Agora, feliz ano novo pra você, que o ano de 2022 seja muito, muito melhor do que o ano de 2021, que a gente realmente possa ter um ano melhor, com mais experiências, com mais conquistas e que seja um ano realmente gratificante. Eu estou aí na torcida e, novamente, né, eu espero que você esteja aqui comigo, né, acompanhando aí as nossas resenhas, todos os quadros que nós iremos trazer por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like, tá? Não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, tá? No botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos por aqui. E compartilha também esse vídeo com gente aí que você conhece, que sabe, que gosta de listas de final de ano. Já passa aí para essas pessoas, compartilha esse vídeo que nos ajuda demais por aqui. E nos vemos ano que vem agora, né? Um bom final de ano para você. E a gente se vê em 2022, tá, gente? Tchau!